Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou agora há pouco, em quarta-feira, 9 de agosto, a sexta rodada da Copa Paulista. Essa sexta rodada começou lá na quarta-feira passada, dia 2 de agosto. Alguns jogos aconteceram, um jogo na quarta, um na sexta, alguns no sábado. Aí a gente domingo não teve, segunda teve, terça teve e acabou hoje. E acabou com um jogaço. Juventus 4, Red Bull Bragantino 3. O Bragantino teve todas as vezes na frente, 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 e no finalzinho o time do Jorginho virou o moleque travesso 4 a 3, continuando na briga pela classificação. Olha, é a sexta rodada, vamos lembrar que a Copa Paulista é disputada por times que atuaram, né, no primeiro semestre na Série A1, Série A2 e Série A3 do Campeonato Paulista. Esse ano foram só 18 clubes participantes, divididos nessa primeira fase em 3 grupos com 6 clubes cada um. E aí você joga em turno e retorno dentro dos respectivos grupos, ou seja, 5 jogos do turno que já foram, mais 5 no retorno. Estamos na sexta rodada, faltam só 4 rodadas para a gente conhecer os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos, um total de 6, e mais 2 melhores terceiros colocados. Esses 8 já vão para os mata-matas da próxima fase. Então nas quartas de final serão mata-matas, primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, ida e volta, e aí vai assim até nós conhecermos o campeão e vice. O campeão vai escolher uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil o ano que vem. O vice fica com a vaga restante, 250 mil para o campeão, 150 mil para o vice. Perfeito? Essa é a competição. Antes da gente falar de todos os grupos, da classificação, quem subiu, quem desceu, quem estaria classificado hoje e tal, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua informação, pedir sua opinião. Vamos trocar ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos começar então falando dos times que estariam classificados hoje, após a sexta rodada. A gente teria o Mirassol, líder do grupo 1, com 14 pontos, e o Noroeste, vice-líder, com 9, os dois classificados. O Marília com 9 do Noroeste também, mas nos critérios em terceiro, hoje com 9 pontos ele estaria eliminado. Só Mirassol e Noroeste. Por quê? Porque no grupo 2 a gente tem o 15 líder com 16 pontos, está disparado também que nem o Mirassol no grupo 1. Oeste com 10, segundo colocado estaria classificado. E o Primavera de Indaiatuba com 10. O Marília tem 9. Então o Primavera de Indaiatuba seria um dos melhores terceiros colocados. E no grupo 3 a gente também teria um dos melhores terceiros. A Portuguesa com 16 é líder. O São José agora é o segundo colocado com 13. E a Portuguesa Santista tem 12, terceiro colocado. Então hoje a Portuguesa Santista com 12 e o Primavera com 10 seriam os dois melhores terceiros. O Marília com 9 estaria eliminado, certo? Mas claro, faltam 4 rodadas, 12 pontos, muita coisa vai acontecer. E até por isso a gente tem que ficar esperto rodada por rodada. Vamos para o grupo 1 então, onde o Mirassol está disparado na competição, gente. O Mirassol, o que ele faz? Ele está muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Está brigando, hoje é 7º colocado, se não me engano, para chegar no G4. Boa campanha do time do Moza. Aí os jogadores que não atuam lá, os reservas, quando você tem um espaço assim que você pode aproveitar alguns titulares, além do forte time da base, o Mirassol aproveita. Não é à toa que o Mirassol, na última segunda-feira agora, jogando em casa, meteu 2 a 0 no São Bento. O primeiro gol foi do Camilo. Camilo, cara que já foi titular do principal, né, na Série B. Hoje ele é reserva no time da Série B. Ele até jogou o último jogo da Série B, mas veio ser titular na Copa Paulista. Fez um golaço de falta aos 20 minutos. E o Julimar, aos 40 do primeiro tempo, 2 a 0. Matou o jogo 2 a 0. No segundo tempo cozinhou. O São Bento não venceu ainda. Não venceu o 6º jogo do São Bento. O São Bento tem 4 empates e 2 derrotas. Time do Fábio Totti, o Fábio Totti veio do Desportivo Brasil e até agora não conseguiu embalar o São Bento. E o São Bento vai ficando em situação difícil. Enquanto o Mirassol hoje estaria classificado líder 14, São Bento com 4 está em uma situação bem delicada. Não é à toa que o Marília com 9 não estaria classificado. Então a situação é preocupante. É preocupante. O vice-líder que estaria classificado neste grupo 1 é o Noroeste. O Noroeste tem 9 pontos. E o Noroeste nessa rodada ele acabou empatando com o Grêmio Prudente lá em Presidente Prudente. Foi um resultado muito bom
porque o empate do Noroeste foi aos 46 do segundo tempo com o Carlão. O Carlão, centroavante experiente, bom de bola, porque o Rodrigo tinha feito no primeiro tempo 1 a 0 para o Grêmio Prudente. Grêmio Prudente, que com a vitória parcial estaria na zona de classificação, com o empate ele é o quarto colocado com 8 pontos. É um só de diferença do Noroeste, mas ele deixou de ser o segundo colocado e foi para quarto. E o Noroeste ficou em segundo com 9 pontos. E ficou em segundo porque o Marília, que tem 9, mas nos critérios é o terceiro colocado, ele empatou com o Lanterninha Comercial em casa. 2 a 2. E o Comercial também empatou no finalzinho. Marília desperdiçou a chance de ficar na vice-liderança. Caio Wilker fez 1 a 0 no primeiro tempo. Aí o Neto Acará empatou ainda no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o João Marcos fez 2 a 1 por Marília. E quando tudo levava a crer que o Marília ia vencer o Lanterninha Comercial em casa, no finalzinho, o Thiago Moura, aos 48 do segundo tempo, cobrando o pênalti, empatou. O empate foi ruim demais para o Marília. Tudo bem, o Marília tem os mesmos 9 do Noroeste, certo? Mas nos critérios ele é o terceiro. Então, o empate em casa do Marília e do Grêmio Prudente fizeram com que essas equipes não tivessem na segunda colocação, e o Noroeste, que empatou fora, ficou na segunda colocação, mas essa briga promete. Noroeste, Marília, Grêmio Prudente, para ser o vice desse grupo e até um dos melhores terceiros colocados, né? O Mirassol com 14 está 5 pontos à frente, está numa situação mais privilegiada. O Comercial foi a 2, ainda é o Lanterna, o São Bento tem 4. Comercial e São Bento precisam vencer todos os seus jogos, são 4 jogos, seriam 12 pontos, e torcer por combinações. A situação de São Bento e Comercial é muito difícil de classificação, embora a matemática sempre vai desmentir o que está acontecendo na prática, certo? Então esse é o grupo 1. Vamos no grupo 2, onde o 15 de Piracicaba, depois de ser eliminado na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, vem jogando com a sua força máxima. O técnico Paulo Roberto Santos, que foi contratado já para a Série A2 do ano que vem, ótimo treinador, está no comando. E o 15 de Piracicaba foi jogar com a Ponte, do Edson Boaro. O Edson Boaro é aquele lateral direito que foi da Ponte, do Corinthians, da seleção brasileira. Ele comanda o Sub-20, joga com a molecada, e com a molecada ainda não venceu ninguém, é um saco de pancadas na competição. O 15 foi lá em Campinas, no Majestoso, no Moisés Lucarelli, e fez 1 a 0 o gol do Vinícius. 15, líder com 16 pontos, na liderança com 16 pontos, a Ponte Lanterninha 1 não vai se classificar e está dando vexame. Uma pena. Quem assumiu a segunda colocação foi o Oeste da cidade de Barueri. Foi jogar com o Primavera, que era o segundo colocado, em Indaiatuba, e meteu 3 a 1, jogo transmitido no último sábado pela TV Cultura, né? O De Paula fez 1 a 0 pro Oeste, aí chegou a empatar o Primavera, e o empate era bom pro Primavera com o Marlon, mas o Lucão e o Matheus decretaram a vitória do Oeste, que tomou o lugar do Primavera. Mas olha, o Oeste tem 10 pontos e o Primavera também. Hoje os dois estariam classificados. O 15 como primeiro, o Oeste como segundo e o Primavera como um dos melhores terceiros. Mas tanto Primavera como o Oeste tem que ficar preocupado com o Juventus, hein? Juventus jogou hoje, terminou agora há pouquinho na Javari, meteu 4 a 3 no Red Bull Bragantino, um jogo repleto de emoção, com 7 gols, espetacular na Javari. Quem foi, festejou. Eu acompanhei aqui no YouTube da Federação, maravilha. E olha, o Red Bull Bragantino teve em vantagem 3 vezes. 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, Matheus contra. Isso foi aos 11 do primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo, o Pablo de cabeça empatou. Acréscimos do primeiro tempo, Felipe Mota, 2 a 1 para o Red Bull Bragantino. Viemos para o segundo tempo. O Juventus consegue empatar com o Danielzinho 2 a 2 aos 14, mas aos 24 o Caetano faz 3 a 2 para o Red Bull Bragantino. Aí o Galego, que foi contratado recentemente, ainda vem chegando reforços no time do Jorginho, o Juventus, fez 3 a 3 aos 33, e aos 46 o Marlon decretou a vitória sofrida, suada e espetacular do Juventus. Juventus foi a 9 pontos, Oeste tem 10, Primavera tem 10. Então o Juventus está na briga, gente. Entrou na briga aí para se classificar ou como segundo ou como melhor terceiro. Ainda o 15 com 16 está bem distante, né? Mas essa briga de segundo e terceiro, o Juventus entrou. E o Red Bull Bragantino com 4 ficou situação delicada. O Red Bull Bragantino joga com o time da molecada que era do Red Bull Bragantino 2, da Série A3 do Campeonato Paulista, e mais a molecada de base. Um ou outro que fica no banco e não é aproveitado, mas é mais raro. O Popó, que era assim, né? O Popó foi negociado com o futebol da Coreia, então já não está mais. Então, com 4 pontos o Red Bull Bragantino e com 1 a Ponte,
Red Bull Bragantino e Ponte estão na mesma situação de São Bento e Comercial. Precisam vencer as 4 nas últimas 4 rodadas, mas é uma situação muito difícil para classificação, certo? Esse é o grupo A2. Vamos no grupo 3, onde a Portuguesa, a Lusa do Canindé, 16 pontos, segue na liderança isolada, né? A Portuguesa, nessa rodada, ela jogou fora de casa, ela abriu lá na última quarta-feira. Hoje é quarta-feira, estou gravando o vídeo depois do jogo do Juventus, quarta, dia 9. Ela começou lá no dia 8. Jogou com o Santo André. Lá em Santo André, foi melhor o tempo todo, venceu só por 1-0 o gol do Rony no primeiro tempo, mas foi muito melhor e foi a 16 pontos, deixando o Santo André na lanterninha, praticamente eliminado com 1 ponto apenas. O vice-líder agora é o São José, que jogou com a Portuguesa Santista num duelo de 2 equipes que estariam classificadas também, em São José dos Campos. Jogão, 3-2, e o São José tomou da Portuguesa Santista a segunda colocação, mas hoje o São José em segundo e a Portuguesa Santista em terceiro estariam classificados. Caio Wilker fez 1-0, Rafael Tanque fez 1-0 para o São José, o Matheus empatou, ainda no primeiro tempo, para a Portuguesa Santista. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Rafael Tanque fez 2-1 de novo, veio o segundo tempo, o Matheus Serafim fez 3-1, e já nos 51, acréscimo do segundo tempo, a Portuguesa Santista descontou. São José 13, Portuguesa Santista 12. Ou seja, São José se classificaria em segundo, a Portuguesa em primeiro e a Portuguesa Santista em terceiro, certo? Esporte Clube São Bernardo perdeu do São Caetano. São Caetano conseguiu a primeira vitória, dando uma vitória de 2-0 em cima do vizinho Esporte Clube São Bernardo. Markson cobrando falta e o Atos fizeram os gols. O São Caetano venceu a primeira, mas tem 4 pontos. Você vê que a Briosa, né, a Portuguesa Santista, com 12 é a terceira colocada. Está quase eliminado, uma situação muito difícil. E o Esporte Clube São Bernardo, que lá no começo da competição ganhou as 2, deixou a torcida animada, depois não ganhou de mais ninguém. Tem 6, também está numa situação delicada para classificação, né? Santo André, São Caetano, Esporte Clube São Bernardo, Ponte Preta, Red Bull Bragantina, Comercial e São Bento, só milagre, ou seja, vencer as 4 últimas e contar com combinação de resultado para se classificarem. A matemática ainda dá chance, mas a bola que eles vêm jogando, não. E aí, o Krigor da Portuguesa continua artilheiro isolado com 5 gols. O Franco da Portuguesa Santista tem 4. E o Popó, que foi vendido do Red Bull Bragantino, tem 4, mas ele já não disputa mais o campeonato, certo? Vamos então finalizar o vídeo falando que a 7ª rodada já começa sexta-feira agora. No grupo 1 a gente tem a sexta-feira, 19h30, jogo único em Bauru, Noroeste e Mirassol. É o duelo do vice-líder com o líder. Olha que jogo importante até para o Marília, para o Grêmio Prudente. É importante porque se quem perder, eles aí podem colar ou até ultrapassar, né? Então sexta-feira jogão em Bauru, Noroeste e Mirassol. No sábado, sábado não. No sábado isso, às 16 horas, o Red Bull Bragantino pega o Primavera. É a última chance do Red Bull Bragantino pegando o Primavera, que hoje é o melhor terceiro. Então esse jogo é 16 horas. Sábado às 17 no Canindé, Portuguesa e São José. O líder com o vice-líder. Olha que jogão. Lá em São José dos Campos no turno foi 1-1. Jogão. E aí é bom para a Portuguesa Santista, né? Porque a Portuguesa Santista vai jogar no domingo 11 da manhã com São Caetano e se vencer, no mínimo ela volta para a segunda colocação, dependendo do resultado ali, né? Isso é muito importante. Domingo também às 10 da manhã tem Comercial e Grêmio Prudente. Esse jogo tinha acertado para o sábado, mas a Polícia Militar, como o Botafogo na Série B, joga no sábado em Ribeirão Preto, pediu para voltar para o domingo 10 horas da manhã. Aí a gente tem, no domingo, às 15 horas, Esporte Clube São Bernardo e Santo André. 2 times que estão em situação muito delicada na competição. Aí a gente vai para terça-feira, onde em Sorocaba, finalmente São Bento vai voltar a jogar em Sorocaba, vai enfrentar o Marília, que é o terceiro colocado. Última chance do São Bento, e o Marília precisa vencer aí para pelo menos, de repente, voltar para a segunda colocação ou entrar na zona dos melhores terceiros. E aí, na terça-feira também, mas às 19 horas, terça-feira, dia 15/8, o 15 Piracicaba pega o Juventus. 15 líder, Juventus o quarto. É a chance do moleque travesso aprontar e entrar definitivamente na briga por classificação, ou o 15 Piracicaba praticamente definir a sua classificação para a próxima fase. E claro, na próxima terça-feira, assim que acabar 15 de Piracicaba e Juventus, eu venho com o boletim da 7ª rodada da Série B. Lembrando que domingo eu estarei em Barueri, transmitindo pela VIT TV, no YouTube da Federação Paulista, o duelo do Oeste e da Ponte Preta. Certo? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!